Olá, começa agora mais um programa Novos Tempos. As desigualdades sociais e o déficit de políticas públicas básicas no nosso país têm raízes antigas. A moradia digna é direito previsto na Constituição, mas a falta de acesso a ela para muitas famílias pobres provoca, principalmente nas grandes cidades, como Belo Horizonte, o surgimento do fenômeno das ocupações urbanas. Atualmente, milhares de pessoas sobrevivem em espaços desocupados, propriedades públicas ou particulares, quase sempre sem infraestrutura mínima, como saneamento básico, iluminação e escolas. Mas quem são essas pessoas? Como é a rotina nessas ocupações? Como está o diálogo destas famílias com as instituições sociopolíticas? Houve avanços nos últimos anos? Vamos começar ouvindo a opinião da população sobre o tema. Elas não têm espaço na cidade, então é mais natural que isso aconteça. Olha, se tem espaço que está lá, desativado, mesmo que seja do governo, mas ele não está usando, o que tem a pessoa usar, mora lá? Eu acho muito triste, né? Eu acho que o governo, até a gente, eu acho muito triste a pessoa não ter um lugar para morar digno, né? E para falar mais sobre esse assunto tão complexo, nós recebemos aqui no estúdio o Frei Gilvander Luiz Moreira, que é padre da Ordem dos Carmelitas, doutorando em Educação e assessor da Comissão Pastoral da Terra. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Obrigado, Professora Fernanda. Edivar. Gilvander, é uma alegria recebê-lo aqui no programa Novos Tempos, viu? Prazer todo meu, Edivar. Obrigado pelo convite. Eu sei que é uma responsabilidade estar aqui, mas vamos lá. E esse prazer ele aumenta mais para essa conversa, porque a gente sabe da sua luta, a gente acompanha um pouco a sua caminhada. E eu queria começar essa conversa, já que o tema nosso é esse, né, que você falasse das ocupações na Grande Belo Horizonte. Que pé que está, quantas são as ocupações, quantas famílias são envolvidas. Faz para nós, para o nosso espectador, um retrato da realidade das ocupações na nossa cidade. Ok, Edivar, de saída, assim, eu convido, deixa aqui o convite, aquele convite do Evangelho, né? Vinde e vede. Quem ainda não foi fazer uma visita a uma das dezenas de ocupações existentes em Belo Horizonte, centenas existentes na região metropolitana em Minas Gerais, deve ir. Olha, Edivar, apenas nos últimos 8 anos, em Minas Gerais, mais de 50 mil famílias, ou seja, acima de 200 mil pessoas, foram para ocupações urbanas, né? Sem contar as ocupações do campo, já tem aí outras mais de 40 mil pessoas vivendo em ocupações, né? Em Belo Horizonte e região metropolitana, nós temos cerca de 30 mil famílias que foram para ocupações nos últimos 8 anos. Só em Uberlândia, nos últimos 3 anos, 15 mil famílias foram para ocupações. Em outras cidades, está pipocando, por exemplo. Semana passada eu tive notícia, em Várzea da Palma, perto de Pirapora, uma cidadezinha de 38 mil habitantes, está lá com uma ocupação de 110 famílias. Em Unai, noroeste de Minas, né, onde agora, no próximo dia 22, aliás, vai ser julgados os incriminados lá, iniciados como os mandantes do assassinato dos fiscais, em Unai tem mais de 4 mil famílias cadastradas no movimento dos 100 Casas de Unai. Então a situação da moradia própria, digna e adequada, ela está se agravando muito, né? Infelizmente, por vários motivos. Primeiro, porque a reforma agrária, infelizmente, continua sendo um sonho. O processo de latifundiarização e de concentração da terra está crescendo assustadoramente. No agronegócio, graçando e as monoculturas tomando conta do território brasileiro. Com isso, continua o êxodo rural. E na cidade, por outro lado, as grandes cidades, principalmente, se tornando cidades empresas, cidades mercados, né? Belo Horizonte, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, só a prefeitura demoliu e destruiu mais de 14 mil moradias. Para quê? Para arrumar moradia para automóveis, para alargar avenidas, fazer viadutos, né? E só 40% das famílias desse processo de urbanização do programa Vila Viva são reassentadas, 60% recebem uma indenização que sempre é injusta. A especulação imobiliária crescendo numa progressão geométrica. Então, nós estamos no meio de realmente
uma injustiça urbana muito grande. Ô, Frei Giovanni, você já respondeu a minha segunda pergunta, que era o porquê existe realidade de ocupação. Mas eu gostaria de, dando continuidade à nossa conversa, que você nos falasse exatamente, porque os meios de comunicação, eles não retratam esses números todos. Eu conheço pessoas que trabalham junto comigo nessa universidade que ouvem falar que tem uma ou outra ocupação. Por que não há esse espaço de visibilidade na grande mídia? Porque a mídia, ela não é neutra, não é imparcial, e os proprietários dos grandes meios de comunicação são os donos das empresas ou donos dos imóveis. Então não interessa a esses grandes proprietários mostrar a realidade. Então normalmente cria-se uma cortina de fumaça, fala-se pouco e pior, fala negativamente, criminalizando, satanizando, difamando, né? Edivar, eu sou testemunha, me comove muito de ver assim, mães chorando quando ouvem ou lê ou vê notícias sobre as ocupações, que normalmente chamam de invasões, que lá tem os aproveitadores e tudo, mas de longe, de forma preconceituosa, né? Isto é porque sabe que se falar, se mostrar a realidade de fato, aí a sociedade tem que se posicionar. Então é de propósito essa criminalização da mídia, que é uma coisa muito injusta. Agora, Frei Giovanni, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa e vamos ver o que os nossos espectadores estão comentando sobre isso. Beleza. Nas redes sociais. Vamos lá. É isso mesmo, o assunto também gera muita polêmica nas redes sociais. Veja no quadro hashtag. O primeiro comentário diz o seguinte, hashtag sem teto. Disse o Papa, o Filho de Deus entrou no mundo como um sem-teto. Um outro comentário diz, cegueira social, hashtag pobre, triste, sem teto, sem lar, hipocrisia e corrupção. E um último comentário diz, esses sem teto com cartazes pedindo água para ganhar simpatia do povo, mas não acham errado invadir várzeas e áreas de proteção. Então, Frei Giovanni, a gente vê aí dois comentários, um com opinião diferente do outro, né, que eu acho que é um assunto que gera muita polêmica, né? E o primeiro falando sobre a questão do Papa, o discurso do Papa, né, que ele fez lá no Congresso norte-americano, um discurso histórico, né? O que o senhor comenta sobre isso? Uai, Fernanda, que beleza o Papa Francisco, né? Como diz outro dia, até o Boechat comentava assim, falou, o Papa Francisco só dá dentro, ele não erra uma. Então, o Papa Francisco está sendo uma bênção revolucionária, verdadeiramente evangélica, né? Ao resgatar isso, o Papa não inventou isso não, está no Evangelho lá, né? Quer dizer, quando Maria e José, Maria já grávida da iminência de dar à luz, estavam sem terra e sem casa. Tiveram que ocupar, né, uma pequena propriedade lá, e Jesus de fato nasceu sem terra e sem casa. E para lembrar mais também, o casal, pai das 3 principais religiões monoteístas, Abraão e Sara, pai do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, eram sem terra e sem casa. Então, resgatar a humanidade de Jesus é fundamental, né? Que Jesus era tão humano que se tornou divino. E o Papa Francisco está contribuindo nisso, né? Agora, Fernando, o outro comentário da pessoa fala assim, os sem casa estão ocupando áreas ambientais? Olha, já tem muitas pesquisas de mestrado, de doutorado no UFMG, até reportagens sérias em alguns veículos da imprensa, que demonstram o seguinte, se for colocar na balança, quem causa a maior devastação ambiental, socioambiental, não são os pobres. São as grandes empresas do agronegócio, mineradoras, eucaliptadoras, é a Prefeitura de Belo Horizonte que está sepultando 200 córregos só em Belo Horizonte, né? São 500 cidades da bacia São Franciscano que ainda não tratam nem 20% do esgoto e joga in natura no Velho Chico, né? Todas as grandes obras de Belo Horizonte, se for citar os grandes supermercados, os grandes shoppings, todos construídos em cima de área ambiental.
Aí nisso aí fazem vistas grossas, né? No interior de Minas, o pessoal diz assim, ah, IEF, IGAM, normalmente Polícia Ambiental, que é? Linha dura com os pobres quando afeta um pouquinho lá o meio ambiente. E generosos ao extremo com os poderosos. Então não aqui, a responsabilidade ambiental é de todos, mas não vale essa desculpa de dizer. Inclusive lembrar aqui, lá em Teresópolis, aconteceu uma grande ocupação lá e aconteceu em cima de uma área ambiental. E aí foi uma grande demanda judicial, uma grande luta política, e no final o Poder Judiciário do Rio de Janeiro definiu, falou, ó, entre o direito à moradia, um direito fundamental assegurado na Constituição, dignidade humana e a preservação ambiental, esse aqui está acima. E aí deixou o povo ficar lá, né? Então a gente, é claro que nós temos que hoje, diante do aquecimento global, esclarecimento global, dessa devastação ambiental sem precedentes na história, todos nós temos que ter a responsabilidade de trilharmos um estilo de vida simples, austero e preservar ao máximo. Mas simplesmente exigir perfeição dos pobres, quanto ninguém é perfeito, aí não vale. Mas, né? Se não me engano, na Laudato Si, o Papa tem uma visão ecológica que é bem integral, que não é só um olhar para o meio ambiente, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos escrevendo um livrinho aí, são 15 artigos, assim, com chaves para uma interpretação dessa encíclica formidável do Papa Francisco, né? Laudato Si, louvado sejas, e ele advoga lá, assim, uma mudança do sistema político-econômico. Quer dizer, o capitalismo é uma máquina de moer vidas humanas e vidas de toda a biodiversidade, né? Então, a saída realmente é um outro sistema com um estilo de vida simples, austero, né? Onde o sentido da vida esteja na amizade, na solidariedade, na justiça, e não no ter, consumir, comprar, né? Nós estamos começando essa conversa aqui e nós vamos já chamar o primeiro intervalo. Vamos lá. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Fernanda, com você. No próximo bloco, nós vamos mostrar a realidade de uma ocupação da capital mineira e dar continuidade à nossa conversa aqui no estúdio. A gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos, que hoje está discutindo as ocupações urbanas. Acompanhe um pouco mais sobre o assunto na reportagem dessa edição. As ocupações urbanas são formadas por grupos organizados de pessoas sem casas que passam a viver em áreas que não têm função social. Na capital, algumas das mais expressivas estão numa área verde da Granja Werneck, bairro da Zona Norte. Na região da Mata do Isidoro, em Belo Horizonte, são 3 ocupações: Rosa Leão, Vitória e Esperança. Cerca de 8.000 famílias estão no local. Nossa visita foi à Rosa Leão, onde conhecemos um pouco da história do local e de quem mora ali. A ocupação Rosa Leão, ela começou em abril de 2013. Esse terreno era um terreno abandonado, não cumpria a função social da terra, onde milhares de famílias viu a oportunidade de sair do aluguel e da humilhação que é morar de favor e veio ocupando esse terreno espontaneamente. A partir daí que a gente foi pedir a ajuda dos movimentos sociais, que é os Brigadas Populares, MLB e CPT, que veio nos ajudar a nos organizar. Temos um projeto urbanístico em andamento, temos espaços coletivos, igual um barracão comunitário, onde acontece cursos, aulas, reuniões, uma cozinha comunitária, banheiro comunitário, um espaço para a Igreja Católica. Então, assim, a gente vem se organizando com um bairro de acordo com as pessoas que nele moram. Então, vai ser um bairro que vai suprir a necessidade das pessoas que aqui estão. Existe uma liminar na Justiça que determina a desapropriação das famílias, mas ela está suspensa. A proposta do governo é a de construir conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na região. Hoje tem essa desculpa de despejar para construir. Isso é uma coisa surreal. Você vai quebrar para construir, né? É muito estranho, porque a Prefeitura de Belo Horizonte mais vai gastar para o despejo do que para construir moradia para o povo. Muitas histórias se cruzam na ocupação. Pessoas que hoje têm lugar para morar, mas continuam sem acesso aos direitos básicos. Morar numa ocupação não é fácil, porque os direitos fundamentais são negados, água, luz, esgoto, saneamento, etc. Então, assim,
os fundamentais, saúde, o posto não atende as famílias das comunidades. Então, os direitos fundamentais é negado. Então, morar na ocupação é porque, de fato, precisa, não porque acha divertido. Michele é mãe de 3 filhos e um deles nasceu na ocupação. Ela chegou ao local por meio de um amigo. Quando eu vim para cá era de lençol, de edredom, que eu tive que fazer de edredom, sabe? Porque eu não tinha condições, meu marido estava desempregado. Aí a gente fez a casa de edredom e colocamos todo mundo, 2 irmãos meus, minhas 2 meninas, e viemos de Malicuia. Ela é a única da família que tem emprego e luta para que o marido, 2 irmãos e os 3 filhos vivam bem na casa feita de tapume. O mais importante é que eu tenho a minha casa para me morar, né? Não é de alvenaria ainda, mas eu tenho minha casa para me morar, com muita luta. Wanda chegou quando a ocupação tinha apenas 1 mês. A dona de casa levou o marido, os filhos casados e os netos para morar com ela. Pela primeira vez, há uns 2 anos, né, que eu posso contar, uns 2 anos e pouco, que eu sei o que é ter a minha própria casa. Aí eu sei que eu tenho a minha casa, porque aluguel não é casa, porque na mesma hora que você está morando em determinado lugar, você já tem que mudar, porque às vezes o aluguel sobe e você não tem condições de pagar. Antes eu tirava do dinheiro da própria cesta básica, da própria alimentação para pagar o aluguel. Histórias parecidas de pessoas que dizem não ter tido a chance de possuir uma casa própria. E minha mãe morreu sempre falando, eu queria tanto deixar uma casa para meus filhos, né, que uma casa com um lote maiorzinho, aí podia reunir todo mundo para poder não pagar aluguel. São pessoas que antes tinham que escolher entre dar alimentação para o seu filho e pagar aluguel. Hoje eles têm condições de dar alimentação para o seu filho e ainda conseguir melhorar sua casinha aqui dentro. Se esse sonho que eu realizei não pude contar para minha mãe e que eu acho que é meu, se ele cair, eu caio junto. Frei Gilvander, fala para a gente como é que está a situação atualmente da ocupação Isidora. Está na justiça essa decisão de desocupação, não sai? Como é que está atualmente? Oi, Fernanda. Está na justiça e está na luta política real, né? Primeiro, é uma alegria muito grande ter a companhia do Padre Pide, né? O Padre Pide dedicou mais de 3 meses do seu tempo e do seu amor aos pobres e fez uma pesquisa criteriosa aí em vários cartórios de Belo Horizonte, Santa Luzia, apurando a documentação, a cadeia dominial lá dos terrenos da Isidora, né? E comprova realmente que tem indícios seríssimos de grilagem de terras, de documentos falsos, uma coisa muito complicada. Mas, Fernanda, então, na Isidora, para lembrar bem, são 3 ocupações, né? Rosa Leão com 1.500 famílias, Vitória com 4.500 famílias e a ocupação Esperança com 2.500 famílias. 8.000 famílias em 3 ocupações que fazem uma caminhada conjunta. Nós falamos com a 3 em 1, é tipo uma Santíssima Trindade, né? E qual que está o ponto? Continua a queda de braço, porque o prefeito de Belo Horizonte, o governo de Minas e a grande construtora direcional continuam insistindo em despejar, mas o povo das 3 ocupações não aceita, em hipótese alguma, despejo, e já deixou claro, por A mais B, que estão rezando e implorando para que o governador Pimentel não perca a sensatez e não autorize despejo forçado, porque senão vai ser um massacre de grandes proporções. Isso não é baderna e não é ameaça, isso já está comprovado que o povo prefere morrer na luta do que ser despejado de lá, por vários motivos, né? Primeiro, que o terreno estava abandonado. Segundo, porque o povo não suporta mais a pesadíssima cruz do aluguel, humilhação infernal. Terceiro, que a especulação imobiliária está fazendo os aluguéis subirem demais. Quarto, que são comunidades em franco processo de consolidação, né? Lá, nas ocupações da Isidora, já tem cerca de 5.000 casas construídas ou em construção, de alvenaria. Então, só aí o povo já investiu cerca de 50 milhões de reais. E está devendo a metade disso, porque os idosos, os aposentados, pegaram dinheiro emprestado, consignados, né? Já tem o senso de pertença, né? Então, nós estamos tocando para frente aí uma duríssima mesa de negociação
com o governo de Minas, na esperança de que chegarmos a um bom termo, né, uma solução justa, digna, né, porque outro motivo é que não tem cabimento você derrubar 4.000 moradias para fazer 9.000 apartamentos, né, em prédios de 8 andares, sem elevador, apenas 44 metros quadrados. Então, isso o povo não considera moradia digna, né? Frei Gilvander, eu queria que você falasse de outras presenças das religiões, das igrejas, dos movimentos sociais, das ONGs. Quem está apoiando essa luta e somando aí com solidariedade a luta dessas famílias? Divar, ótima pergunta, porque a questão da injustiça habitacional hoje ela é tão séria que quem é pessoa de boa vontade se comove com essa situação e se associa. E hoje a luta está sendo uma luta organizada e tem várias forças. Por exemplo, temos movimentos sociais idôneos, tais como as Brigadas Populares, o MLB, Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, a Comissão Pastoral da Terra, que há 40 anos luta pela reforma agrária, mas nos últimos 15 anos sentiu-se no dever também de abraçar a luta pela terra nas cidades também. Nós temos a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras Brasil, que congrega cerca de 80 professores e estudantes de várias universidades que acompanham, fazendo plano urbanístico das ocupações. Nós temos um grupo de advogados, cerca de 20 advogados reunidos no coletivo Margarida Alves, de assessoria jurídica popular, que por amor ao próximo está na trincheira jurídica, né? Nós temos professores, estudantes de várias áreas, de várias universidades, da UFMG, da PUC Minas, Centro Universitário, Ciências Médicas, Newton Paiva, Pitágoras e tudo, em programas de extensão, estabelecendo parcerias com as ocupações, e aí eu levo os estudantes para lá, pela convivência, é coisa boa demais. Temos, por exemplo, a participação das igrejas, né? Nosso arcebispo Dom Valmor, Dom Joaquim Moll, os outros bispos, padres, pastores de outras igrejas participando também. Então, assim, é uma grande rede de apoio que cria um cinturão de proteção, né? Que causam... temos também a participação firme e aguerrida do Ministério Público, área dos direitos humanos. Temos a participação firme também e aguerrida da Defensoria Pública de Minas Gerais, área dos direitos humanos, e também da Defensoria Pública da União, né, quando envolve os casos relativos a alguma entidade, tipo a Caixa Econômica Federal agora, que tem projeto Minha Casa Minha Vida, na Isidora, então a DPU, Defensoria Pública da União, está lá também. Então, em síntese, é uma grande rede, é uma grande sinfonia que a gente faz na luta. Frei Gilvander, que alegria essa conversa aqui com você no Novos Tempos. É pena que o nosso tempo passou depressa, né? O tempo voa, mas a luta vai continuar, né? Exatamente, estamos juntos nessa luta. Como vimos, não dá para conhecer uma realidade social sem dela se aproximar. Quem se encontra hoje em situação de ocupação são pessoas como eu e você. E ainda que muitos tentam socialmente negar, esconder, invisibilizar ou criminalizar, cada uma dessas pessoas tem um nome, uma história e sonhos de felicidade. Acontece, meus amigos e amigas, que elas são vítimas excluídas da sociedade e da mesa da cidadania. Somente com políticas públicas que garantam o cumprimento da Constituição e com a construção de uma sociedade justa e inclusiva, não teremos no futuro necessidade de novas ocupações. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. Novos Tempos é feito pela PUC-TV Minas em parceria com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na semana que vem com mais debates importantes para você. Até lá, tchau!